Meus irmãos, bom final de tarde a todos, ou boa noite a todos. Hoje nós estaremos meditando no Salmo de número 40. Eu estarei fazendo a exposição do Salmo 40, mas eu vou dividir a exposição do Salmo 40 em duas partes, porque é um texto muito rico, muito propício para que entendamos, dentro da sua estrutura, do seu esboço, o que exatamente o salmista aqui nos propõe. Então eu peço que você reúna a sua família, vocês estejam agora todos juntos, pegue a sua Bíblia, todos, e aí se organizem e agora se concentrem para que a gente possa meditar na palavra do Senhor e ler então agora o Salmo de número 40. Salmo 40, a palavra de Deus nos diz assim: Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, e não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Nós vamos ler até aqui, porque a exposição hoje será até o verso de número 10 das Escrituras, aqui no Salmo de número 40. Meus irmãos, a primeira pergunta que nós precisamos fazer é qual é a tônica do Salmo 40. Esta pergunta ela é importante porque este salmo é peculiar em relação à grande parte de todos os outros salmos. Por quê? Primeiro, porque nós não sabemos a ocasião aqui que levou Davi a escrever esse salmo. Segundo, este salmo não tem apenas um único tema, ou a gente pode assim dizer uma única oração, mas esse salmo contém duas orações. O que eu quero dizer com isso, por exemplo, é que o Salmo 40 ele começa com ações de graça e abruptamente ele muda para uma lamentação. Do verso 1 até o verso 10 você tem as ações de graça, e do verso 11 até o 17 uma lamentação. Ou seja, o salmista ele sai de uma declaração jubilosa e abruptamente ele vai para um clamor desesperado. Então nós precisamos também considerar, em especial, que nessa lamentação, os versos 13 ao 17, inclusive, se assemelham, são idênticos às mesmas palavras que estão contidas lá no Salmo de número 70. Agora, o que nos ajuda aqui a compreender o tema deste salmo é perceber a sua divisão, como é que essas partes na sua divisão elas estão conectadas uma com a outra. Então veja que a forma como essa estrutura ela está dividida, ela nos propõe, eu imagino aqui, uma ordem litúrgica. Então nós podemos pensar que não existem duas situações distintas aqui. A ideia é que o salmista tenha escrito este salmo com essas duas orações, mas a ideia de compilar todas estas palavras nessas duas partes, nessas duas seções, é na verdade estabelecer uma ordem lógica no texto, no conjunto e na unidade do texto, dentro de uma proposta litúrgica, como se ele estivesse nos propondo aqui, então, algumas ações que são comuns no culto solene, ou que fazem parte do culto solene. Deixa eu exemplificar isso. Por exemplo, dos versos 1 ao 3, vamos nos atentar a essa divisão litúrgica que está aqui. Os versos 1 ao 3, ele dá um testemunho, é quase que uma convocação aqui. Verso 4, ele está dando uma instrução. É como se fosse uma breve pregação, um sermão.
fica muito claro, é característico no verso 4 por causa da expressão bem-aventurado. Essa expressão bem-aventurada é a chave do Antigo Testamento para se referir ao sermão que está sendo pregado, a uma exortação que está sendo feita. Não é à toa que o nosso Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, no início do Sermão do Monte, ou seja, ele começa a sua pregação com essa expressão-chave, para caracterizar a ideia de uma instrução aqui. Mas veja, ainda, terceiro ponto aqui no Salmo 40 é a adoração, que vai dos versos 5 ao 10. Que nós temos aqui um louvor, um tributo enaltecendo a pessoa de Deus e aquilo que ele faz. E por último, os versos dos versos 11 ao 17, nós temos a oração, ou no caso aqui mais específico, uma oração de lamento. Ou seja, é o que exatamente acontece num culto solene especialmente. Você tem o testemunho da palavra, você tem a instrução da palavra, você tem a adoração por meio da palavra e você tem a oração. Ou seja, elementos de cultos que estão bem visíveis aqui nesta ordem que está estabelecida, ou nessa divisão aqui do Salmo 40. Isso aqui, veja, nos ajuda a entender um pouco qual foi o propósito desse salmo. Provavelmente aqui Davi, ele escreveu este salmo para ser cantado nos ajuntamentos solenes em Israel. O título desse salmo, inclusive, ele sugere exatamente que ele designou este salmo para o mestre de canto, para que ele transformasse este salmo, nestas duas orações, em um hino para ser cantado pelo povo. E ao que me parece, Davi quer que o povo aqui conheça algo que vai além das suas experiências pessoais. Veja que ele não está focando no que acontece com ele. O destaque aqui não é os eventos que envolvem ele pessoalmente, mas o destaque aqui, nas circunstâncias que ele relata, é mostrar o que Deus é e o que Deus faz, tanto pelo seu servo e também o que Deus faz pelo seu povo. Veja, esta é uma parte muito importante que nos inclusive aponta mais em particular, especialmente para os versos 6 a 8, quando diz respeito aqui ao Messias. Já já a gente vai tratar sobre esses versos aqui, que são palavras messiânicas aqui no Salmo de número 40. Mas entenda que Davi, ao relatar sua experiência pessoal com Deus, a ideia aqui não é chamar atenção para si, mas a ideia aqui é mostrar duas coisas. Primeiro, ele é representante do povo de Deus. Ou seja, como representante do povo de Deus, como rei de Israel, representando Deus, o seu governo em relação ao seu povo, tudo que acontece com o rei acontece com o povo. As experiências que ele tem com Deus também são as mesmas experiências que o povo tem com Deus. Se Deus salva o rei, o povo também é salvo. Se Deus livra o rei dos perigos, o povo também é liberto dos perigos. Se o rei é punido, se a mão de Deus pesa sobre o rei, o povo também sofre punição. Isso é uma relação muito clara que acontece inclusive conosco, nesse sentido também. Mas como é que nós podemos dividir esse salmo e do que ele se trata? Este salmo ele nos ensina como orar corretamente diante das tribulações, esse é o primeiro ponto. Segundo, esse salmo nos ensina como nós devemos nos comportar, como nós devemos fazer a leitura correta em oração da realidade dessas tribulações. Terceiro, esse salmo nos ensina a reconhecer a soberania e a misericórdia de Deus quando nós passamos por essas tribulações. A divisão, então, vamos dizer assim, a divisão prática aplicada deste salmo, ela vai seguir o seguinte esboço. Primeiro, vamos a algumas perguntas. Primeiro, o que o salmista testemunha sobre esses eventos na tribulação? Os versos 1 a 3 nos dão a resposta para isso. Segundo, o que o salmista nos instrui sobre a tribulação? Verso 4. Terceiro ponto, como é a adoração estabelecida aqui pelo salmista diante da tribulação? Os versos 5 a 10. E a última pergunta é, qual é a oração do salmista quando ele passa por outras tribulações? Percebe a tônica do salmo? Ou seja, as tribulações nunca acabam. Me adiantando aqui, inclusive, nessa resposta. As tribulações, elas seguem na vida do crente. E nós vamos tratar disso mais à frente. O testemunho, então, do salmista, eu vou até o verso 10, então nós vamos tratar do testemunho do salmista, da instrução do salmista e da adoração a Deus, diante da tribulação, como o salmista nos propõe. Primeiro, meus irmãos, quando a gente vai para o testemunho do salmista, a ideia aqui é como uma chamada. Os versos 1 a 3, ele argumenta
com seus leitores por que eles deveriam estar agora solenemente à presença do Senhor. A ideia aqui é que a tribulação nos priva de estar plenamente na presença do Senhor. É uma espécie de privação de não poder desfrutar de uma comunhão mais intensa e plena das bênçãos da presença do Senhor. Então veja, ele não está mais privado disso, agora ele está livre das ciladas dos seus inimigos, não mais ele está privado de poder louvar ao Senhor, de engrandecer o nome do Senhor, porque Deus o livrou e o salvou das garras da morte em meio a essa tribulação. Então ele usa isso como argumento. E veja, aqui a ideia é então expor a razão pelo qual solenemente o povo deve ter prazer de estar na presença do Senhor. Isso vai culminar lá no final dessa primeira parte, quando ele vai convocar o povo à adoração. Mas aqui o seu testemunho ele pode ser dividido em duas partes. Primeira parte. Primeiro ele faz um relato da condição humana revelada nessa tribulação. Segundo, ele fala da soberania e também da graça de Deus que nos é revelada em meio à tribulação. A condição humana na tribulação aqui ela é contrastada com a posição que Deus ocupa em sua soberania, seu poder e também na sua graça. O homem aqui ele é descrito então como impotente, guarda essas palavras, impotente e miserável. Isso aqui pode ser muito bem identificado no verso 2, por exemplo, quando ele vai dizer o seguinte, preste atenção no verso 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Aqui nós temos duas imagens no verso 2, sobre essa situação do salmista. A primeira imagem é de um poço, e esse poço tem um nome, Poço da Perdição. A segunda imagem é de um tremedal de lamas. Estas duas imagens nos reportam exatamente ao que eu havia dito antes sobre aquelas duas palavras-chave da condição humana na tribulação: impotência e miséria. As duas imagens, na verdade, nos colocam em um único cenário aqui, em um único lugar. O poço pode ser, inclusive, melhor identificado como uma grande cisterna, uma cisterna muito funda. Alguns tradutores gostam muito da expressão abismo profundo. Mas o nome do poço aqui, que é Poço da Perdição, ele se refere exatamente à mesma ideia do que vem a significar em outros salmos a expressão abismo fundo. É até redundante usar essa expressão, porque todo abismo ele é fundo. Mas veja, é um reforço do horror que vem a ser esse lugar. A ideia aqui de uma cisterna muito funda significa que quem cai nela, humanamente falando, não tem chance de sair dali vivo. Ou seja, é uma alusão à morte. A segunda imagem ela se refere a uma correnteza forte de água em meio a um lamaçal. E é possível que seja um pântano aqui. Talvez a tradução de alguns preferem essa expressão pântano. A linguagem de hoje me parece que usa essa expressão pântano. Mas a imagem mais adequada é de uma forte corrente de águas imundas, cheia de lama, fétidas, que está correndo por este profundo abismo. Imagine esse profundo abismo ou esta cisterna como sendo uma enorme vala de água correntes. Ela é muito funda e quem cai nela morre. A imagem do salmista nesse lugar, então, ela é desesperadora, humanamente falando. Porque não há qualquer possibilidade de salvação nesse lugar. Em circunstâncias naturais, não sobraria outra reação senão morrer gritando em desespero e ao mesmo tempo afogado por estas fortes águas lamacentas. Eu quero que você perceba aqui a leitura que a gente precisa fazer dessas duas imagens. Porque aqui não se trata de um perigo meramente externo, mas de um perigo que atinge diretamente o centro da nossa vida, que é o nosso coração diante de Deus. Esta é uma imagem que tem um significado espiritual, porque Davi ele está nos rememorando a condição do homem no passado, quando afundado e atolado nos seus pecados e sem força para sair dessa situação miserável. Esse é o ponto aqui, a miséria e a impotência do homem. A tribulação, em sua medida exata, então ela nos revela exatamente essas duas condições sobre a nossa situação, a nossa natureza humana: impotência e miséria. A morte nos rodeia todos os dias, a todo momento. Os nossos inimigos não descansam de tramar e de agir contra nós. E as tribulações, elas aparecem aqui como uma oportunidade
para um ponto que os nossos inimigos querem realmente. A intenção deles é não meramente nos destruir externamente, mas toda a intenção maligna é nos fazer cair em pecado, é nos fazer com que nós caiamos nas tentações e nos pecados e nos rebelemos contra Deus. Em outras palavras, a ideia de poço da perdição e de tremedal de lama é de um lugar que, se ali habita trevas e morte, é de um lugar onde a presença de Deus, onde nós estamos separados da presença de Deus. Essa é a ideia de morte aqui. Não há nada mais terrível para o homem do que ele se ver na sua impotência e miséria separado do cuidado de Deus, separado da comunhão com Deus, separado da presença de Deus. Em certa medida, eu posso dizer que talvez estejamos na beiradinha desse abismo profundo, desse poço da perdição. Eu sei que Deus não vai permitir que nós caiamos novamente nesse poço da perdição, mas, meus irmãos, nós estamos tendo uma pequena amostra do que vem a ser não estar no ajuntamento solene na presença do Senhor. E que, em certa medida, Deus está nos lembrando de como estávamos quando estávamos presos nesse poço da perdição. Estávamos sob as garras da morte, estávamos sob as garras desse tremedal de lama que se chama pecado. E isso nos impedia de estar na presença santa e maravilhosa do Senhor. Em certa medida, Deus tem, nessa disciplina que estamos passando, nos dado essa pequena amostra de como era o nosso passado e do que Deus tem nos livrado, inclusive nesses últimos dias. Mas veja, voltando aqui, o ponto em destaque aqui nessa primeira parte não é a condição de salmista, mas é o que Deus faz por ele. Primeiro ele descreve a sua postura e a sua conduta, enquanto ele estava nesse poço de perdição. Ele vai dizer lá no verso 1 que ele esperou confiantemente pelo Senhor. Literalmente a frase seria traduzida como esperei esperando no Senhor. Isso aqui nos reporta ao que Paulo e também Tiago nos dizem como lidar no nosso coração com as tribulações. Por exemplo, quando lá em Tiago capítulo 1, os versos 2 a 4, ele vai dizer que a aprovação na vida do crente produz confirmação da sua fé, produz perseverança e, por fim, aperfeiçoamento. Paulo ele vai dizer praticamente a mesma coisa quando ele nos diz que a tribulação vai produzir perseverança, a perseverança vai produzir esperança. Esperar esperando é uma forma de dizer: minha confiança no Senhor não será abalada pelas forças aterradoras destas águas imundas e pela escuridão desse poço da morte. Talvez o salmista pensasse: eu não morrerei aqui neste lugar, Deus não vai permitir que isso aconteça, Deus não me deixará cair nas garras da perdição e da morte. E mais uma vez, lembre-se que a leitura desta imagem nos versos de 1 a 3 são de cunho espiritual. A morte física ela pode vir contra qualquer um de nós por meio de enfermidades, acidentes, por meio de catástrofes e tantas outras formas que é possível a morte física vir contra nós. Mas seja como for, meus irmãos, a todo instante, por causa da nossa confiança em Deus, existe forças nos empurrando ou tentando nos derrubar nessas cisternas da morte, na tentativa de nos impedir de estar na presença de Deus. E veja, não há maior tormenta na tribulação que as investidas e provocações de Satanás e do mundo para nos fazer cair em pecado e negar a Deus. Eu fico me perguntando quanto tempo ainda vai durar toda essa tribulação que nós estamos passando. Quanto tempo ainda nós vamos ficar confinados nas nossas casas. E o mais angustiante para mim, pelo menos para mim, quanto tempo ainda nós seremos privados da comunhão e do júbilo completo do dia do Senhor. E atrelado a tudo isso, inclusive o coronavírus, o que ainda está por vir contra nós, na nossa direção. Qual tem sido até o momento e como vai ser a postura, as intenções do coração das nossas autoridades, governantes? O que está em oculto agindo? Quais as tramas que estão ardendo silenciosamente para oportunamente atingir o povo de Deus? Porque essas coisas estão todas atreladas à vida da igreja. A situação em que nós nos encontramos gera muitas especulações das mais criativas e negativas possíveis. Basta você acessar por alguns minutos a internet ou ligar sua televisão nos canais de notícia. Por um lado nós sabemos, isso é claro para nós, o mal tem agido com a força do tremedal de lamas, que vem como uma forte correnteza
para destruir e também para causar o caos. Mas por outro lado, nós estamos em águas turvas, lamas escuras que não nos permitem ter uma visão clara do que está acontecendo. E simplesmente, meus irmãos, eu imagino que a sensação é de estar nas mãos, reféns, seja de políticos, autoridades, algumas delas no nosso país, da grande parte da mídia. Nós não sabemos quem é que está falando a verdade em algumas situações. E em tudo isso nós ficamos... A sensação é de que nós estamos reféns deles. E para variar, ainda tem o coronavírus, que é um risco imenso para todos nós. Mas entenda uma coisa. O salmista aqui testemunhou de algo que ele aprendeu em meio à tribulação. Confiar no Senhor, esperando por Ele. O vigor de espírito do salmista foi preservado pela graça e misericórdia de Deus. Da mesma forma, nós somos instruídos a confiar no Senhor e ter paciência quanto ao tempo da sua resposta à nossa situação calamitosa. Confiar no Senhor tem como base o seu domínio sobre toda a criação, seu domínio sobre todos os acontecimentos da história e do mundo, além do fato de que Deus tem domínio sobre os intentos do coração de todos os homens. Deus não deixou o seu povo à mercê, ou entregues, ou refém de todas estas coisas. Mas você precisa saber que Deus tem usado todas estas coisas para manifestar os seus desígnios. E os desígnios de Deus devem ser, aqui no início, o motivo, a razão da nossa confiança e devoção a Ele. Agora veja o segundo testemunho que o salmista dá em meio à tribulação. É exatamente sobre o que Deus fez por ele. Olha aí a parte B do verso 1, quando ele vai nos dizer que Deus se inclinou para ele e ouviu o clamor que ele fez e atendeu o seu socorro. Essa parte do verso 1 nos revela um modo especial e gracioso de Deus. Veja como que o salmista ele está aqui usando uma linguagem antropomórfica para enaltecer a misericórdia e o amor de Deus pelo seu povo. Para que eu explique melhor o que eu estou dizendo veja, Deus ele é espírito, João 4:24 deixa isso bem claro. Ou seja, Deus não tem corpo, não tem matéria como nós temos. Então Deus não se inclina, Deus não se curva. Da mesma forma também que Deus sendo soberano e absoluto, não há ninguém que seja maior do que Ele. Deus não se curva para ninguém. Mas veja que aqui nós temos uma força de expressão poética, onde o salmista ele está dizendo que o Deus soberano, que não tem obrigação nenhuma de me atender, de me dar atenção ou de me ouvir, ele tomou as minhas dores, ele deu atenção a mim. Essa expressão estupenda do alívio e da misericórdia de Deus sobre nós. A ideia de que o salmista ficou magnificamente espantoso, ficou admirado, chocado pelo fato de que Deus agiu imediatamente ao seu favor. Eu imagino que quando Deus atendeu a demanda do salmista, os seus olhos ficaram estatalados, fixos, sem no início entender mais ou menos o que poderia estar acontecendo, mas ele ficou fixo no socorro que Deus estava lhe proporcionando. Ele ficou emudecido e apenas naquele momento ele teve a contemplação e a admiração pelo modus operandi do livramento de Deus. Vá para o verso 2, porque ele também nos relata isso de uma forma mais clara, quando ele diz que tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou os seus pés sobre uma rocha e firmou seus passos. A ideia era que o salmista estava aprisionado em um lugar escuro, lamacento, fétido, como se fosse uma fossa, um esgoto, prestes a morrer ali afogado naquelas águas turvas e perigosas no esquecimento. Deus tirou ele de lá, Deus tira desse lugar de profundidade, de esquecimento, de tormento, de morte, e o coloca então agora sobre uma rocha. Seus pés e todo o seu corpo estavam afundando até a cabeça nesse tremedal de lamas. E Deus firma os seus pés agora para não mais cair e agora sim caminhar seguro em lugares altos. É interessante essa imagem porque é possível que o salmista ele se refira também a esse poço de perdição, a esse tremedal de lama, como um lugar onde os animais caíam e ficavam ali no esquecimento pelos seus donos. Não tinha outra coisa a se fazer senão que aqueles animais
berrassem até a morte. A sensação do salmista, da morte lenta, angustiante, de um tormento lento que vai matando lentamente, e quanto mais demora, mais ele sofre. E aqui então não há outra coisa a fazer senão berrar desesperadamente até que a morte venha. A sensação do salmista é esta quando ele usa essa imagem de Deus, então, agora tirando do poço do esquecimento e da morte, ele colocando em um lugar onde todos os seus inimigos serão envergonhados, quando eles verem e ficarão surpreendidos, chocados, aqueles que eles ajudaram a empurrar para ficar no poço de lamaçal, eles agora o veem acima deles. Essa é a ideia de estar na rocha, em lugares altos. Lembre-se do pedido do salmista, inclusive no Salmo 39, verso 3, quando ele vai dizer: desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Ou seja, a morte é como um poço de esquecimento. Deus se esquece, a ideia metafórica é essa. Não é que ele tem lapso de memória, mas Deus se esquece daqueles que estão na perdição por causa da sua rebeldia. O inferno é o lugar onde Deus se faz presente, meus irmãos, mas o seu olhar lá será de esquecimento quanto à condição do tormento daqueles ímpios. Nós aprendemos aqui que a salvação lá vem do Senhor. Somente o Senhor é eficaz, poderoso, e se Ele quiser, Ele salva e tira os seus escolhidos desse tremedal de lamas, desse lugar de morte. Por mais que você se esforce em sair deste buraco em que você caiu por causa dos seus pecados, somente Deus é quem pode se lembrar de mim e de você quando estivermos no esquecimento, em meio a essas tribulações por causa dos nossos pecados. Isso me faz lembrar do povo de Israel quando eles foram afligidos pelos egípcios durante 400 anos. Lá em Êxodo capítulo 2, os versos 23 a 25, vai nos dizer que o povo de Israel, eles clamavam pelo socorro do Senhor. E que Deus então se lembrou deles. Isso significa que Deus ele não teve amnésia, nenhum esquecimento, nenhum problema de memória, mas ao contrário, está dizendo que Deus nunca havia se esquecido deles. Da mesma forma, lá em Gênesis 8, verso 1, Deus se lembrou de Noé e da sua família e de todos aqueles animais na arca. Ou seja, Deus nunca deixou Noé, a sua casa, no esquecimento ou na própria sorte. Ele sempre esteve atento, conduzindo cada momento e evento das tribulações de todos os seus servos na história. E estas tribulações tinham um propósito: ensinar, ou seja, um desses propósitos é ensinar o seu povo como Deus proveria a redenção dos seus pecados. E isso agora nos leva aos versos 6 a 10, onde o autor de Hebreus, no capítulo 10, os versos 5 a 7, ele nos dá informações importantíssimas do que está registrado no Salmo 40, os versos 6 a 8. E ali nós temos uma declaração messiânica. Aquelas palavras não são atribuídas ao rei Davi, apesar dele ter dito aquilo, mas ali é atribuído ao próprio Senhor Jesus Cristo. Quando lá em Hebreus 10, ele nos dá uma visão clara sobre o que o Salmo 40, os versos 6 a 8, nos instrui em relação à teologia que está ali aplicada sobre o Messias no Salmo 40. Primeiro eu gostaria de ler Hebreus, capítulo de número 10, a partir do verso 1, para que você entenda o contexto. Ele diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Antes eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Depois de dizer, ainda o verso 8, se me permita, não até o verso 7, mas até o verso 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, no que isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Observe alguns pontos importantes. Primeiro, era necessário que um sacrifício ou uma oferta fosse entregue ao Senhor como penhor ou pagamento justo, satisfatório por todos os nossos pecados. Segundo ponto aqui que Hebreus nos chama a atenção. O pagamento requerido por Deus é o sangue derramado ou a morte de alguém. Terceiro ponto. O próprio Deus, didaticamente, instituiu o seu povo, os rituais aqui, a administração de rituais de sacrifícios e ofertas de animais, onde eles eram imolados e o seu sangue era derramado para simbolizar a expiação de pecados de todo o povo. Quarto lugar, meus irmãos, no entanto, o escritor de Hebreus deixa claro que aquelas ofertas e sacrifícios, holocaustos, eles eram, lá da Antiga Aliança, eles eram apenas de caráter transitório e temporário. Você percebe isso claramente no verso 6 do Salmo de número 40, o verso 6 do Salmo 40, quando ele vai dizer o seguinte, olha aí que ele diz, verso 6, sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos, ou seja, me fez saber, me fez entender que holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Aqui, em outras palavras, Davi está dizendo o que o Senhor está dizendo para ele. Tu me diz, e eu tenho ouvido, eu tenho entendido, que não são estes sacrifícios e estas ofertas que o Senhor recebe para, de fato, perdoar os nossos pecados. Nós temos a impressão de que o salmista entendeu, pelo menos parcialmente, de que aqueles rituais de holocaustos eram apenas sombras, apontamentos, simbolismo de uma oferta que deveria ser entregue no lugar de todas aquelas que foram realizadas na Antiga Aliança, que de ano em ano, repetidas vezes, eram feitas. A carnificina de tanto sangue que era derramado. Em outras palavras, todos aqueles sacrifícios não foram suficientes nem para expiar sequer um pecado que seja de uma única pessoa, porque eram ofertas imperfeitas e ministradas por pessoas imperfeitas. Você viu isso claramente em Hebreus capítulo 10, especialmente os versos de 1 a 4. É interessante vermos como o nosso Catecismo Maior, quando você vai lá para a pergunta de número 34, nos expõe sobre a ministração, por exemplo, dos sacramentos. Da ministração dos sacrifícios na Antiga Aliança. Quando ele vai dizer o seguinte, que todas estas ordenanças tipificaram o Cristo que havia de vir e eram, naquele momento, naquele tempo, suficientes para edificar os crentes na fé no Messias prometido. Porque eles tiveram ainda nesse tempo a plena remissão dos seus pecados e eles tiveram também a salvação eterna. Do que o catecismo ele está se referindo quando ele vai dizer que eles foram salvos e perdoados na administração daqueles sacrifícios? Veja, eles não foram redimidos por causa daqueles sacrifícios em si, mas por causa do que eles representavam e tipificavam. As palavras de Davi no verso 6 vão revelar exatamente esta fé depositada não nos sacrifícios em si da Antiga Aliança, mas na pessoa que estes sacrifícios representavam. Veja, por exemplo, os versos 7 e 8, como eles nos são preciosos para compreender o que significa confiar e esperar pela salvação do Senhor nas tribulações. E o próprio Cristo aqui vai nos dizer nas palavras do salmista, ele vai dizer, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Dentro do meu coração está a tua lei, ou seja, a perfeição, a obediência perfeita à lei de Deus. Primeiro, Deus, ele está à procura do Cordeiro Santo e Perfeito para que um único sacrifício seja eficaz para perdão dos pecados do seu povo. Segundo, só um homem se apresenta para este sacrifício, para expiação de pecados.
Terceiro, nas Escrituras, pela lei e pelos profetas, este homem é anunciado e proclamado ao seu povo. Quarto aqui, meus irmãos, este homem será tanto a oferta como o ofertante, porque ele é perfeito, santo e obediente em todos os sentidos ao que a lei e os profetas anunciam sobre ele e o que ele deveria fazer por nós. A pergunta que nós precisamos fazer neste momento é: de que livramento senão nós seremos salvos em meio às tribulações? Meus irmãos, Deus pode nos livrar, como também Ele tem nos livrado, de muitas situações de perigos e riscos externos, seja as enfermidades, acidentes, risco de morte, em diversas situações. Mas o texto aqui está nos falando de um livramento que Deus nos concede nas tribulações, mencionado por Davi, baseado nesses versos 6 a 8. Ele está dizendo, em outras palavras, que Cristo é o livramento que recebemos de Deus em meio a qualquer tribulação. Deus nos livrou da morte, como quem livra um animal caído em um poço profundo, que está prestes a se afogar desesperadamente em águas imundas e lameadas deste poço. O livramento de Deus, o livramento aqui que Deus nos concede, nem sempre será escapar de enfermidades terríveis, das mais simples, como também aquelas que são mais nebulosas e mortais sobre o nosso corpo. Mas em meio, inclusive, a situações como essa que estamos passando. E se alguém, por exemplo, um crente for acometido de coronavírus, não significa que ele está sendo amaldiçoado. Pelo contrário, mas se alguém que pode ser acometido de uma doença como esta, que é o coronavírus, e vier a falecer, por exemplo, ali não diz respeito não necessariamente ao livramento do seu corpo dessa enfermidade. Recentemente, agora essa semana, faleceu o reverendo John Murray, na Escócia, era pastor da Igreja Livre da Escócia. Mas em si, o fato dele ter falecido, infelizmente, por ter acometido dessa enfermidade, não significa que ele não recebeu o livramento em meio às tribulações. Ele agora se vê livre de todas, em meio a essas tribulações, de qualquer risco de perigo, de que ele pudesse morrer afogado no poço da morte, que se refere, obviamente, a estar separado da presença de Deus. Pelo contrário, ele agora recebeu em Cristo o livramento total da morte. E aqui está dizendo que Cristo é o livramento perpétuo e eficaz nos dias de tribulação. Cristo sempre foi e será a rocha que o Senhor firmou os nossos pés, para que Satanás e o pecado não venham nos tragar novamente e nos conduzir de volta ao poço de morte e do lamaçal de escravidão, das trevas e do pecado. É por isso que no verso 3, o salmista recebeu do Senhor um novo cântico. Ou seja, ele não recebeu uma música inédita para cantar, mas ele recebeu do Senhor um renovo de espírito para cantar em adoração ao Senhor constantemente. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo ele vai nos exortar lá em Colossenses capítulo 3, dos versos 16 ao 17, ele vai nos dizer que deve habitar no nosso coração ricamente a palavra de Cristo. A partir disso, se temos então a riqueza da palavra de Cristo no nosso coração, usarmos isso para instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros mutuamente em sabedoria e louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão. Gratidão não é meramente uma gratidão formal, mas ele está falando de uma gratidão que diz respeito ao Salmo 40, dos versos 4 e 5 aqui. Quando ele nos lembra de uma adoração, de uma gratidão que ela provém do coração, sincera, honesta. E ele ainda vai completar lá no verso 17, lá em Colossenses capítulo 3, que tudo que fizermos, seja em palavra ou seja em ação, nós devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Neste momento eu gostaria de lembrar aos nossos irmãos que as privações e tribulações que nós estamos passando são parte dos desígnios de Deus para nos revelar que o livramento que Ele tem nos proporcionado é a nossa redenção em Cristo Jesus e o perdão de todos os nossos pecados. Eu creio que seja preciso ficar muitas vezes confinados em nossas casas, para que nestas privações que estamos passando aqui, nesses dias, enxerguemos com mais clareza e saudades da comunhão que talvez
alguns de nós, ou muitos de nós, há muito tempo, não tem buscado mais com o Senhor, em sua casa, com sua família, ou a sós com Deus. Por isso eu quero lhe dizer algo muito simples aqui nesse momento. Não desperdice, não despreze esses momentos que vocês têm passado da privação na sua casa para especulações desnecessárias, com uma imaginação fértil para tentar descobrir o que acontecerá com você amanhã e nos próximos dias, mediante as decisões dos nossos políticos, governantes, autoridades, o que a mídia diz ou o que a mídia deixa de dizer, se mente, se desmente, seja como for. Mas não se concentre nessas coisas. Aproveite o tempo para aconselhar uns aos outros, orar uns com os outros, orar uns pelos outros, seja na sua casa em especial, para que vocês possam, aí com a sua família, reunirem-se a fim de louvar ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. E nisso, o Senhor tem nos dado o renovo da nossa alma por meio da sua palavra. Desviem-se de conversas fúteis, desnecessárias, que instigam medo, preocupação que não há necessidade de ter. E tenham mais tempo para orar, cantar, ler e meditar nas Escrituras. Isso significa que o Senhor, quando nós cantamos ou quando nós temos acesso à palavra de Deus no culto ao Senhor, significa que Ele tem se inclinado para nós e Ele está escutando o nosso clamor. Ele tem nos livrado do poço da morte, do tremedal de lamas do pecado. Em todas estas coisas, lembre-se que o Senhor, Ele nos concede a sua graça e misericórdia por meio da sua palavra. Ele nos concede a sua graça e misericórdia, Ele nos concede livramento do poço da perdição, da cisterna da morte e das fortes correntes de águas lamacentas e imundas do pecado, por meio de Cristo e da sua palavra. Que Deus nos abençoe. E você aproveite agora esse momento para orar junto com a sua família e assim também agir em ações de graça e se alimentarem da palavra de Deus por meio de hinos, cânticos e também no momento de intercessão pela nossa igreja, pelo nosso país e pelos nossos irmãos em Cristo. Deus abençoe todos. Amém.